Algumas passagens bíblicas, elas pedem de nós que nós conheçamos um pouco da cultura e às vezes até da legislação daquele povo, daquela época, para que a gente possa aproveitar adequadamente o conteúdo sem confusão. Algumas passagens sobre o sábado e algumas sobre o trabalho na vida rural pedem isso da gente. E hoje nós vamos ver um pouquinho disso para entender melhor o que acontece lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E se você quiser agora pausar o vídeo para ler os primeiros versos desse capítulo, seria interessante. Aí você volta e a gente continua aqui com a explicação. Porque hoje, antes de entrar no texto, eu vou lhe ajudar a entender um pouquinho de legislação e cultura sobre duas coisas que acontecem ali no comecinho desse texto. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o sábado, né? O sábado é o sábado dos judeus, né? O Shabat. Ele é uma instituição trazida ao povo de Israel dentro da legislação de Israel, dada por Deus a Moisés, lá no deserto, e institui um repouso obrigatório, institui um descanso para o povo de Deus. Tem toda uma importância cultural disso naquele momento, sim. Dá para a gente falar muito tempo sobre isso. Mas eu vou tentar aqui me resumir aos pontos que vão nos explicar aqui do texto, né? Então, no sábado, tinha uma lei dizendo que não se podia trabalhar. E a própria lei que você encontra lá no Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio compõem o Pentateuco. A partir de Êxodo, você já começa a encontrar a lei. Lá na lei, fala de coisas que não pode fazer no sábado. Mas o que acontece é que, como acontece com muitas culturas e religiões e até legislações, né? Pessoas tentaram explicar melhor isso e fizeram isso, obviamente, da sua própria cabeça. Então, na época de Jesus, que já era bem distante, né? Mais de um milênio distante da época de Moisés, haviam pessoas que acreditavam que tinha uma série de regrinhas criadas por pessoas que explicavam como que se guardava o sábado. Então, para você ter uma ideia, eu já comentei isso em outros vídeos sobre o Shabat, né? Shabat é o termo para sábado, né? Sábado no nosso idioma. Tinha uma regrinha, por exemplo, que não se podia cuspir no chão. E não era uma questão de higiene, não, é porque era considerado trabalho, né? Porque quando você cuspia no chão, você estava irrigando o solo ou, num solo poeirento, levantava poeira. Levantar poeira é um sinal de trabalho, né? Então criaram isso. E tem uma série de normas ainda, hoje, dentro de Israel, entre os ortodoxos. Por exemplo, no Shabat, os elevadores dos prédios são automáticos. Eles param em todos os andares sem que você aperte nenhum botão, porque é considerado que apertar botão de elevador é trabalho. É uma questão cultural, não é uma questão da lei do Senhor. Então, na época de Jesus também tinha uma série de questões sobre isso, sobre o que seria trabalhar, né? Então, haviam muitas discussões e muitas vezes eles tentavam confrontar Jesus sobre o Shabat. Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero lhe explicar é sobre a legislação do trabalho agrícola. É outro assunto, é outra conversa. Que é algo que para nós é muito diferente. Para nós, se a gente não souber isso, a gente vai achar até que a pessoa está cometendo um furto. Por exemplo, se você tem um quintal, a sua casa, né? Você tem lá uma planta, você tem uma fruta e alguém passa e pega a sua fruta sem sua permissão, nós entendemos que essa pessoa se apropriou de maneira indevida dessa fruta. É um furto, né? E se você tem uma plantação, né? Você planta uvas e alguém entra lá, né? Passa para dentro da plantação e começa a colher uvas e comê-las, você provavelmente vai entender que essa pessoa está fazendo algo errado. Só que agora vamos enxergar isso sobre a ótica do povo de Israel. O povo de Israel vivia escravo no Egito. Eles não tinham nada, eles não possuíam nem a própria vida, porque ela pertencia ao faraó. Deus manda Moisés como libertador, o povo é liberto, atravessam o deserto, passam lá bastante tempo, se tornam então o exército de Deus, né, adquirem uma nova cultura, uma nova legislação, e entram numa terra que foi dada para eles por Deus. Não foi uma terra escolhida por eles. Deus escolheu e deu essa terra já por promessa lá atrás aos antepassados deles. Então, o dono da terra, que era Deus, criou regras para essa terra. E disse o seguinte: olha, vocês não têm nada e agora eu estou cedendo para vocês essa terra. Mas vocês precisam ser generosos. Vocês precisam cuidar uns dos outros. Então, tinham muitas leis sobre a generosidade. E era lei. Inclusive uma lei que dizia o seguinte: quando você for colher,
Se no processo de colheita, que obviamente era manual naquela época, cair alguma coisa no chão, você não juntar. Aquilo que caiu você deixa para que uma pessoa pobre possa vir no seu campo, pegar do chão, ter o seu alimento e aí você vai ser abençoado por isso. Inclusive, não colha os cantinhos do terreno. Deixe isso para os pobres. Eles virão e colherão. A pessoa não podia fazer o quê? A pessoa não podia era fazer colheita na casa do outro, né? Ir lá e roubar coisas, né? Mas o necessitado ele podia, sim. E não era visto de maneira nenhuma como furto que uma pessoa que estivesse com fome, mesmo que não fosse um necessitado, uma pessoa miserável, mas estivesse com fome, ela passasse numa plantação, tivesse lá um alimento, uma fruta, alguma coisa, ela colhesse com as mãos e se alimentasse daquilo. Não era visto como um furto. É uma coisa normal dentro da cultura deles, né? Aquilo que se pegava com as mãos para se comer ali é perfeitamente normal. E fazia parte do entendimento das bênçãos de Deus, né? Deus abençoou com a terra, Deus abençoou com o fruto da terra, e o dono da bênção disse que era necessário partilhar. Então, para eles não era problema. Dito isso, agora sim a gente pode ir para o texto, porque aí você vai entender corretamente a visão da época sobre o que os discípulos de Jesus estavam fazendo, para você não ficar com a impressão que eles estavam furtando alimentos da casa dos outros, da plantação dos outros. Vamos lá então? Vamos então no Evangelho de Lucas, capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Então agora você já sabe que isso era perfeitamente normal, o fato de pegar a espiga e comer não era um problema. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Veja que a preocupação dos fariseus não era com o pegar as espigas e comer, porque isso era normal. A preocupação era com o dia de sábado, porque eles consideravam que esse ato era trabalho e estaria, portanto, violando o descanso sagrado do sábado. Agora que você entende melhor por que a questão não foi por que estão colhendo o que é dos outros? Não, porque não era dos outros o que era pego com a mão, era da própria pessoa. A questão era o sábado. Essa era a preocupação deles. Estão violando o sábado. E aí o Senhor Jesus respondeu e conta uma história sobre o rei Davi. Aqui, novamente, eu vou dar uma pausa na leitura do texto e vou lhe contar essa história do rei Davi para que você entenda o que aconteceu. Davi ainda não era rei, ele era na época capitão da guarda do rei Saul. O rei Saul perseguia Davi de graça, por inveja, porque Davi era muito popular, era um grande guerreiro, um grande comandante. E Saul, em vez de se alegrar com aquilo que o seu capitão da guarda era um cara tão bem visto, ele invejou Davi e passou a perseguir Davi, mas Davi nunca respondeu essa perseguição com ódio, nunca partiu contra o rei Saul. Davi sempre foi um cara íntegro nessa questão. Davi fugiu com seus homens e ele foi para um lugar onde ficava a tenda sagrada. Não tinha templo ainda, templo é aquela construção de alvenaria. Era uma tenda e lá tinha sacerdote. E ele chegou lá com o pessoal dele, ninguém sabia dessa história de perseguição, né, do rei Saul contra ele. Ele tinha sido avisado e tal, e fugiu. E aí ele chegou para o sacerdote e falou assim, olha, eu saí com pressa com os meus homens e nós estamos com fome. E você precisa entender que fome não era com eu e você, que temos 3 refeições ao dia e que vai chegando perto da refeição a gente sente fome. Quando se falava que estava com fome, era porque a pessoa às vezes já estava mais de um dia sem comer. Era muito comum nas culturas antigas e ainda em algumas culturas, que a pessoa perca a refeição, isso faz parte da vida, é normal. Então, quando eles falavam fome, já era uma questão de saúde, de sobrevivência. E aí o sacerdote falou, olha, eu não tenho aqui outra coisa, a não ser os pães da presença. O que eram os pães da presença? Era também algo instituído pela lei, era um cerimonial bem legal, onde todo dia se fazia pão e se colocava um pão na presença de Deus, lá dentro da tenda, no local sagrado. Para quê? Para simbolizar a gratidão do povo por Deus que dava o pão. Nas culturas pagãs era diferente, eles achavam que eles estavam alimentando o Deus deles. Tinha até uns casos de fraude, que os sacerdotes iam lá, roubavam comida e diziam que foi a estátua que comeu. Tem umas histórias bem interessantes para a gente ver em outro momento. Mas enfim, tinha essa história da presença, né, do pão da gratidão. E esse pão, depois que fosse retirado da presença, ele era comido pelo sacerdote. Aliás, todo o sistema sacrificial de Israel é bem interessante, tá? Porque os sacrifícios que eram feitos, por exemplo, sacrifício de animais, né? O animal era sacrificado, tinha todo um rito bonitinho, e aí tinha a porção de alimento do sacerdote. Era para comer, era para o sacerdote comer, né? Então era um abate cerimonial que também tinha um rito de sacrifício, né? Mas aí o sumo sacerdote falou, eu só tenho esse pão aqui. Vocês estão puros? Pureza para eles era ritual, não era intenção do coração.
Pureza significava uma série de coisas que a pessoa não podia ter feito nos últimos dias. Por exemplo, se a pessoa tivesse carregado um cadáver para o funeral ou para o enterro, ela não estava pura, se fosse recente, né? Tinha um ritual de purificação. Tinha uma série de coisas que envolviam isso. E aí Davi respondeu assim, olha, a gente sempre que sai para a batalha, a gente faz o ritual de purificação antes. Quanto mais agora, que é um caso muito importante, né? Então, porque Davi tinha esse costume. Davi levava a batalha muito a sério como uma coisa de Deus. Ele entendia que eles eram um povo de Israel, que tinha inimigos tentando destruir eles, que aquilo ali era a promessa de Deus, que aquela terra foi Deus que deu. Portanto, se defender dos inimigos era um ato de fé. Então ele sempre praticava os ritos de fé antes de partir para a batalha. Então eles estavam puros, bonitinhos, comeram desse pão, o pão da presença, e isso não foi considerado um pecado. Por quê? Porque a necessidade de sobreviver estava acima do rito que dizia que só o sacerdote comia esse pão. Mas veja que mesmo assim eles obedeceram a questão da pureza. Ou seja, não é um assim, vale tudo, a lei não é para nada, é só um faz de conta. Não, a lei é séria, a lei é importante. Mas tem casos que tem que interpretar entendendo princípios superiores. Então foi isso que o Senhor falou. Vocês não souberam, não viram o que Davi fez quando ele e seus homens estavam com fome? Aí eu vou retornar aqui para o nosso texto, né? Estou no verso 4. Entraram na casa de Deus e tomando dos pães da presença, ele comeu o que era apenas permitido aos sacerdotes e também deu aos seus companheiros. E isso era tido em Israel como algo correto. Nunca foi imputado isso a Davi como um pecado. E aí Jesus falou, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Filho do Homem é uma expressão antiga, é uma expressão já que aparece no Antigo Testamento. E Jesus usava ela para se referir a si mesmo, né? Ele falou, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi criado por Deus e Deus está acima do sábado. Tem até uma tradição religiosa que fala que Deus está sujeito ao sábado. Deus não está sujeito a nada, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador. Então aqui o Senhor falou, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então eles não estavam quebrando a norma do sábado por se alimentarem, por comerem, né? Então ele estava explicando para eles o texto sagrado, a lei, as escrituras. Então, num outro sábado, veja que Lucas está conectando sábado com sábado, tá? Lucas está fazendo aqui uma sessão, vamos dizer assim, temática. Ele pegou o tema do sábado e ele está contando fatos que aconteceram em sábados diferentes. Eu vou aqui voltar um pouquinho só para lembrar quem é Lucas, tá? Lucas, o evangelista, é um médico, o nome dele era Lucanus, um nome latino, um nome romano, né? Lucas é a forma abreviada. Ele escreveu em grego, num grego muito refinado, muito erudito, um grego clássico. Ele era médico, companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo, amigo de Paulo, inclusive, né? Muito chegado a Paulo. Escreveu esse evangelho, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele não era um dos apóstolos, ele também não era judeu. E fez uma extensa pesquisa, que está lá relatada no capítulo 1, e chegou a esse texto que ele produziu e deixou então para a Igreja do Senhor Jesus. E ele faz aqui essa sessão temática. Num outro sábado, ele, Jesus, né, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Sinagoga não é templo, tá? Deixa eu explicar. Templo é um lugar que uma religião considera a habitação de Deus. Sinagoga não é habitação de Deus para os judeus. Para os judeus só há um templo, hoje não tem nenhum, porque o templo foi derrubado e ainda não foi reconstruído o outro, né? Então, para os judeus hoje não há templo. E o que é a sinagoga, então? É um local de reunião. É um local que essas pessoas se reúnem para orar, para aprender das escrituras. Tem um rito, sim, tem todo o rito da religião, sim. Se você não conhecer, você até pode achar que lá é um templo, mas não é. Tecnicamente não é. Para o judeu é uma sinagoga, é um local de reunião, de oração, é um local de reunião para estudos, para entender das escrituras. Então Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, porque era costume que os professores, os mestres que viajavam, eles espalhassem o conhecimento. Então, quando numa cidade, numa vila, havia uma sinagoga e chegava um mestre, qual era o costume? Pedir para que esse mestre fosse lá e ensinasse, para que o conhecimento fosse espalhado. Esse é um dos fundamentos culturais de Israel, o espalhar do conhecimento, a alfabetização, o estudo, as letras. Isso é muito importante até os dias de hoje. E estava ali então nessa ocasião, nessa sinagoga, um homem que tinha a mão atrofiada. E lá tinham fariseus e mestres da lei. Se você perdeu anteriormente, eu já expliquei sobre os fariseus, né, um grupo muito zeloso da lei, mas que muitos deles se perderam em formalismos. E os mestres da lei eram os escribas, eles faziam as cópias, estudavam as escrituras. Eles não eram sacerdotes, tá?
Sacerdotes eram só as pessoas da linhagem de Arão, que era o sacerdote irmão de Moisés. Então esses aqui eram só pessoas que se dedicavam, eles não eram da linhagem de Arão. Até poderiam ser, né? Mas normalmente não eram. Os sacerdotes faziam parte de um grupo chamado saduceus naquela época. E aí eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Eles estavam olhando para ver se tinha alguma coisa na conduta de Jesus que dá para dizer assim, pegamos ele, né? E observavam atentamente para ver se ele iria curar o homem no sábado. Veja que eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus e procuravam ver se ele faria uma cura no sábado para usar a cura como motivo de acusação. Coisa ruim, né? Uma coisa boa acontecendo e tentar usar isso para acusar alguém. Acontece até os dias de hoje. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus é Deus, né? Então ele sabia, ele entendia os pensamentos das pessoas. E então ele falou para o homem que tinha a mão atrofiada, ei, você, se levante, vem cá para o meio. E o homem se levantou e foi. Tinha um professor ali falando, um mestre, havia muito respeito pelos mestres, né? Então ele foi. E Jesus falou assim, eu pergunto. Essa questão, eu pergunto, é um método muito forte de ensino entre os judeus. Perguntas e respostas. Por meio de perguntas e respostas se ensina muito. Então ele fez isso. Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Porque eles estavam procurando ali, os fariseus e mestres da lei, fazer o mal e destruir a vida de Jesus. Se ele fizesse o bem e salvasse a vida de alguém. Salvar a vida no sentido de que aquela pessoa com a mão atrofiada não podia trabalhar adequadamente e provavelmente tinha uma vida muito ruim. Então ele bota essa questão para eles. E aí, qual é a resposta, né? E ele olhou para todos que estavam à sua volta, obviamente ninguém respondeu, e falou ao homem, estenda a mão. No que o homem estendeu a mão, no mesmo ato, a mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre eles o que poderiam fazer contra Jesus. Veja que eles não ficaram felizes, eles não glorificaram a Deus pela cura do homem, eles ficaram furiosos porque o plano deu errado. Eles tinham essa intenção de acusar Jesus de fazer o mal e não conseguiram. E aí ficaram furiosos. Baita alerta pra gente, para que a gente não caia nessas armadilhas, né? De às vezes olhar e tentar distorcer o que uma pessoa faz, sabendo que não é aquilo que ela está fazendo, sabendo que não é aquela intenção. Nós temos que cuidar com isso. É muito comum em discussões, em brigas, as pessoas distorcerem os atos do outro. Elas entenderem que não é daquela maneira, mas fazerem uma distorção para ter algo para acusar. Isso é desonesto. Isso é muito ruim. Aliás, eu ouvi uma pessoa recentemente falar algo que me chamou a atenção e eu quero incluir aqui nessa explicação, porque eu acho que é bem cabível. Se você está numa discussão com alguém e você quer encontrar paz com essa pessoa, não distorça o que ela está dizendo. Pelo contrário, se esforce para entender o lado dessa pessoa e ainda mais, se esforce para dizer para essa pessoa o que ela está dizendo. Para dizer assim, é isso que você está dizendo, é esse seu ponto, eu entendi direito. Você vai pacificar muitas discussões, porque a palavra de Deus fala que a palavra branda, ela acalma o furor. E esses homens aqui não estavam fazendo isso, estavam fazendo o contrário. Eles estavam querendo distorcer e aí ficaram furiosos porque não conseguiram fazer essa distorção e não conseguiram, então, levantar uma calúnia, uma acusação contra Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.